A página é a página 28, certo? A gente vai começar pelas correções. Então, peguem lá a apostila de vocês, na página 28, certo? Interpretando documentos. Primeiro a gente vai fazer as correções da tarefa e depois eu vou explicar algumas coisas que são bem importantes dessa unidade do Império Romano. Então, lá na página 28, a gente tem, primeiramente, 2 parágrafos ali de um texto explicando o motivo que levou os latinos a fundar a cidade de Roma, na Península Itálica. Então, só lembrando, certo? Uma das principais influências dos latinos é a nossa língua, tá? Então, o primeiro povo que vai habitar ali, na região que nós conhecemos como Roma, que vai fundar essa grande civilização, são os latinos, certo? E quando eles vão crescendo, aumentando a sua extensão territorial, os seus domínios, eles vão dominar toda a Península Itálica, vão dominar a Europa, tá? Vão dominar até parte da Ásia e o norte da África. Então, eles vão dominar uma região gigantesca. E esse domínio faz com que eles dominem a Península Ibérica. A Península Ibérica são os países que é formado por Portugal e Espanha. Península Ibérica, Portugal e Espanha. Nessa região, eles já tinham algumas línguas que são as línguas nativas. A junção das línguas nativas dessa região com o latim fundou o português, o espanhol, né? Essa fusão deu origem ao português, ao espanhol e ao francês. Como nós, aqui na América, fomos colonizados por portugueses, espanhóis e franceses, somos chamados de latinos. Então, uma das influências é a língua, do aspecto cultural desta grande civilização. Muito bem. Aí aqui vai falar da questão arqueológica. Nós já falamos na aula passada da lendária, ou seja, que é a história do Rômulo e Remo. E aqui a versão arqueológica, certo? Ó, a arqueologia permite encontrar os indícios de ocupação do sítio onde Roma surgiu. Sua localização na margem esquerda do rio Tibre, ao norte da região denominada Lácio, era favorável, pois era ponto de cruzamento de várias rotas. Ela se desenvolveu numa alça formada pelo rio, onde havia a ilha Tiberina, facilitando a travessia. Sendo navegável, o rio permitia a conexão entre a navegação fluvial e a navegação marítima. Navegação fluvial, navegação por rios, navegação marítima, navegação pelo mar. Então, havia um encontro do rio com o mar, que é a foz, nós chamamos de foz, né? Então, por isso esse lado foi escolhido, por conta da facilitação comercial, ou seja, a questão tanto da navegação fluvial quanto da navegação marítima. Situado próximo à foz do Tibre, por ela passava a rota que conduzia para o interior, as salinas da costa, e a que ligava a Etrúria ao norte, a Campanha ao sul. As colinas escarpadas em torno do vale pantanoso que viria a ser o fórum, facilitava a defesa das populações que aí se estabeleceram. Motivos econômicos e militares foram, portanto, fundamentais para o desenvolvimento de Roma. Lembrem-se, então, que a posição geográfica de Roma era perfeita. Eles estavam geograficamente num lugar que é a foz do rio Tibre com o oceano, ou seja, navegação fluvial, navegação marítima, e do outro lado, as colinas escarpadas, difícil pra caramba o acesso, não dava para acessar, não dá para escalar uma colina escarpada e chegar do outro lado, ou seja, geograficamente perfeito para que eu possa me desenvolver, porque eu estou protegido, tá? Depois, seguramente as primeiras colinas a serem habitadas foram o Palatino e o Esquilino, e o Quirinal, no início
do primeiro milênio antes de Cristo. Além das tumbas encontradas no Palatino e no Vale do Fórum, foram encontrados vestígios de fundos de cabanas que remontam ao século VIII a.C. Presume-se que essas cabanas fossem semelhantes às reproduzidas em urnas funerárias. Pode-se admitir, com certa segurança, que os aldeamentos primitivos das colinas romanas eram minúsculos aglomerados de comunidades tribais, escassamente organizados e originalmente independentes. Então, como se fossem cidades-estados. Eles começaram a se organizar em tribos, perto do Monte Palatino, que é certo perto dessas cadeias de colinas, certo? O Monte Palatino faz parte dessas cadeias de colinas escarpadas. Então, ali na base deste Monte Palatino, nós temos os vestígios encontrados da arqueologia, certo? Aí olha o que fala número 1. De acordo com o texto, descreva os fatores que justificam a escolha da margem esquerda do rio Tibre para a fundação da cidade de Roma. Certo, gente? Eu falei para vocês, né? Nós temos motivos econômicos, ou seja, qual é o motivo econômico? Navegação. Certo? Motivo militar. Por que motivo militar? Por conta da posição geográfica. Da defesa, certo? Da região. Certo? Então, são dois motivos. Econômicos, por conta da navegação, certo? E militar, por conta da proteção. Então, eles tinham uma proteção top das galáxias, então, facilitava o seu desenvolvimento, né? E, além disso, né, nós vamos ter a questão econômica, a proximidade e a navegação, que é essencial. Número 1, certo, gente? Estamos lá, ó, na página 28, para quem entrou um pouquinho depois, a prof já estava lendo, tá? Página 28 da apostila, número 1, só para vocês se conectarem. Então, página 28, número 1. Por que foi escolhido o lado esquerdo? Lembrem-se também que quando a gente fala da lenda do rio da lenda do Rômulo e Remo, é na mesma posição geográfica, também é do lado esquerdo do rio Tibre. Lembra que eu disse para vocês? A visão lendária se conectando e se aproximando da visão arqueológica, certo? Posso falar o que eu botei aqui? Pode, Clarina. Motivos econômicos. Facilitava a navegação e as rotas comerciais. Colinas escarpadas. Protegiam naturalmente Roma. Proteção natural. Ajuda em fins militares. Defesa. Perfeito, Ana. Perfeito. Tá? Então, nós temos uma proteção natural. Fala, Henrique. Pode ler. Se você fez com mais... se você fez com mais aqui. Ah, que bom. É uma revisão. A número 1. Você deixou número 2 pra gente fazer. Vamos lá. Então, vamos lá, número 2. Então, Henrique, lê pra gente o número 2, por favor. Como a autora descreve as primeiras comunidades humanas que surgiram na região do Lácio? Como é que ela descreve essas primeiras comunidades que surgiram ali? Eram tribais e tinham aldeamentos primitivos minúsculos e aglomerados, mas eram organizados e originalmente independentes. Isso, perfeito. É a parte final lá do texto, né, gente? Ó, o que o Henrique acabou de ler está nas últimas 3 frases do texto, tá? Porque ali é uma interpretação, então, como que a autora descreve? Ela fala lá embaixo, nas 3 últimas linhas. Pode-se admitir com certeza e com certa segurança que os aldeamentos primitivos das colinas romanas eram minúsculos aglomerados de comunidades tribais, escassamente organizados e originalmente independentes, como se fossem cidades-estados. Ela está falando só que pequenininhas, né? Quando eles começam a se organizar, certo? É assim que a autora descreve. Qual número é, prof? É a número 2 da página 28. Ah, tá, prof. Obrigada. De nada. Podemos continuar, gente? Sim. Sim, prof. Olha só. Então, lá na página 29, antes da gente ir lá para 30 corrigir. Ó, os romanos atribuíram a si
próprios uma origem cuja explicação da fundação da cidade era muito diferente da apontada atualmente pela arqueologia. Então, olha o que diz ali na história, como se fosse história em quadrinhos, né? Segundo a versão mitológica da fundação da cidade de Roma, um herói troiano chamado Enéas, fugindo do ataque dos gregos, a sua cidade durante a Guerra de Troia, teria se instalado na região, fundando a cidade de Alba Longa. Os habitantes dessa cidade, portanto, seriam descendentes de Enéas. Muitos anos após a sua fundação, Alba Longa passou a ser governada por Amulho, que havia roubado o trono do seu irmão Múlito. Para que os herdeiros do verdadeiro soberano não viessem a reclamar o trono, o futuro trono, Amulho ordenou que a sobrinha, Réia Sílvia, fosse levada para o templo da deusa Vesta, para ser uma sacerdotisa, né? Como sacerdotisa vestal, Réia Sílvia deveria permanecer virgem por toda a vida, não gerando descendentes que pudessem oferecer perigo ao governo de Amulho. Entretanto, segundo a lenda, como fruto de seu relacionamento com o deus Marte, Réia deu à luz a 2 gêmeos, Rômulo e Remo. Amulho, temendo que os meninos crescessem e lhes tomassem o trono, ordenou que os gêmeos fossem lançados no rio Tibre para morrer afogados. Mas não morreram afogados, foram resgatados pela loba Capitolina, segundo a lenda, depois criados pelo pastor Fausto ou não, depende da versão da lenda, tá? De qualquer maneira, se tornaram adultos e voltaram para destronar o tio malvado e ser herdeiros do trono. Destronam o tio, são herdeiros do trono, vão disputar as terras e o Rômulo vai matar o Remo e vai fundar Roma em sua homenagem, certo? Aí, lá na página 30, a gente tem uma questão para nós fazermos. Lembra que a número 2 a prof falou que vocês não precisavam fazer, porque nós já fizemos uma história em quadrinhos esse bimestre, não tem necessidade de fazer 2, correto? Ó, leia o que teria acontecido a partir de então. Alicia, lê pra gente o que aconteceu a partir da história? Por favor. O que tá em rosinha, prof? Tá em rosinha, é isso. Tá. A mulher ordena que seja afogado no Tibre, mas o berço onde estavam parou no pé do Palatino. Lá eles são encontrados por um pastor Fausto, que vê uma loba para amamentá-los. Criado pelo pastor e por sua mulher Larência, os gêmeos crescidos distinguem-se por sua força e seu valor, e ao saber finalmente pôr no mitor o segredo do seu nascimento, matam Amor e reconduzem o avô ao trono albano. Eles próprios partem pouco depois para fundar outra cidade no local onde foram recolhidos por Fausto. Mas a discórdia se instala entre os 2 irmãos, que decidem consultar os auspícios, isto é, observar os pássaros para saber dos deuses quem deve fundar a nova cidade e qual deve ser o nome. Continua, prof. Pode continuar. Remo ganha em rapidez. É o primeiro a ver 6 abutres, e Rômulo em quantidade, com 12 aves de rapina percebidas. A ruptura entre os irmãos é inevitável. A violência marcará de modo indelével o nascimento da urbe. Remo morre em embate no qual também perece Fausto, ou, conforme a versão mais conhecida, assassinado por Rômulo após ter transposto por derrição a muralha que erguia o irmão do Palatino.
Ou seja, pela história, pela lenda, eles vão fundar uma nova cidade perto do Monte Palatino, ou seja, perto das Colinas Escarpadas, que é a região onde nós temos a cidade de Roma atualmente, certo? Então, aqui, ó, a urbe é a cidade. Como é que era o nome da cidade lá na Grécia? Como é que a gente chamava a cidade para os gregos? Cidade-estado, polis. Estados. Polis, isso mesmo. O conceito era, lá para os gregos, polis. Aqui para os romanos, a cidade é a urbe, certo? Então, para os gregos é polis, para os romanos é urbe, certo? Uhum. Aí, olha o número 1. Retome a página da abertura do capítulo e veja a imagem, que é a imagem da loba capitolina, né? Relacione essa obra com o texto e explique o vínculo que ela tem com a lenda da fundação de Roma, certo? Qual é a relação que ela tem com a fundação de Roma, a loba? Foi ela que encontrou. Olha, gente, tem várias, as versões mais conhecidas dizem que quem encontrou os meninos foi a loba. Essa versão diz que quem encontrou foi Fausto, e aí ele encontrou uma loba para amamentá-los. Mas se a gente for procurar na internet, 90% das versões dizem que eles foram encontrados pela loba. Daí a versão de lenda, a lenda não tem o cunho científico, ela é reescrita, então são versões diferentes. Pode falar, Henrique. Olha, prof, é que tem a atividade da página 31, aí eu botei a versão do pastor nessa, e nessa da número 1 eu botei a que ela cuidou mesmo. Aí eu escrevi, ela foi responsável por cuidar e amamentar os filhos de um rei que abandonou os bebês, porque tinha medo que eles o destronassem. Mas futuramente um deles fundaria a cidade de Roma, mesmo um matando o outro. Isso mesmo, perfeito. Então, a loba capitolina, qual é a relação que ela tem ali com a lenda? Porque ela vai, de qualquer forma, independente das versões, ela que vai amamentar os irmãos, né? Independente se a versão é que ela encontra os bebês ou se o Fausto encontra os bebês, de qualquer maneira, a relação que a loba tem com a fundação de Roma é porque ela vai amamentar os bebês que são herdeiros do trono, certo? Ficou claro, gente? Tranquilo? Uhum. Todo mundo conseguiu fazer? Podemos passar para a próxima? Bora lá? Então, a próxima era na página 31, para a gente colocar as versões, tá? Dos pastores latinos e as versões aí de Rômulo e Remo. Significa dizer o quê? Versão científica e versão mitológica, e versão lendária, correto? Então, na versão científica, nós temos a fundação de Roma a partir da explicação ali dos pastores latinos, certo? Então, nós temos ali explicação, fundação de Roma, fatores que contribuíram para a fundação da cidade. Do outro lado, nós temos pastores latinos e Rômulo e Remo, duas versões diferentes. Dos pastores latinos, a versão é o quê, gente? Científica. Versão, então anotem lá, é a versão científica. E o Rômulo e Remo, que versão que é? É mitológica. Mitológica. Lendária. Lendário também, Otávio, certíssimo, tá? Gente, não importa se eu coloco versão lendária ou versão mitológica, as duas estão corretas, é só a palavra que distingue ali, mas as duas formas estão corretas. Então, primeiro eu tenho uma versão científica, que é a versão arqueológica, certo? Se eu colocar, prof, versão arqueológica, tá correto? Tá correto também. A versão arqueológica é a versão científica. A arqueologia é um ramo da ciência para que eu possa pesquisar civilizações que não nos deixaram nada escrito ou para comprovar, né, vestígios da formação. Ontem eu assisti um filme com o José, que ele queria assistir, e é um filme que estava lá no Telecine, chamado Z. É a história de um inglês, tá? E ele vem fazer a cartografia da floresta amazônica, mas da parte da floresta amazônica que fica na Bolívia,
Então, ele é contratado pela Inglaterra para ele vir para cá, para a América, para descobrir, para subir o principal rio da Bolívia, para descobrir o que tinha ali, para fazer a cartografia, para fazer um mapa, certo? E aí ele vem, fica 4 anos fazendo essa cartografia, conhece algumas tribos indígenas que moravam ali, volta para a Inglaterra, gente, e começa a contar para os ingleses que não só ele fez a cartografia, mas como havia naquela região grupos nativos, grupos indígenas que eram mais antigos do que eles, do que os europeus. E aí alguns europeus acreditam, outros não acreditam, e ele volta em uma outra expedição. Fica mais alguns anos, né, traz vestígios arqueológicos, que ele encontra vestígios arqueológicos, leva para a Inglaterra de novo. Aí ele vem numa terceira expedição. Nessa terceira expedição, aí ele acreditava, ele falava que esses grupos nativos indígenas já conheciam minério, porque na região da Bolívia, gente, né, tinha muita prata antes dos espanhóis chegarem e tudo mais. Aí ele volta na terceira expedição. Na terceira expedição ele traz o filho dele, que já estava praticamente adulto, assim, um jovem, hein? O filho vem com ele para essa terceira expedição. Eles ficam mais alguns anos, mas eles nunca mais foram encontrados. Né? Possivelmente, alguns dizem que eles começaram a viver com os nativos, os indígenas, outros dizem que eles foram mortos pelos nativos, pelos indígenas. E a esposa deles ficou esperando eles até a sua morte, nunca desistiu que o marido e o filho voltassem, retornassem. Mas aí ele falou de um lugar chamado Zi, que era esse lugar que tinha esses vestígios, mas que não foi, as pessoas não acreditaram. A última expedição dele foi em 1925, século XX. No século XXI, recentemente, uns 10, 15 anos atrás, eles realmente descobriram que essa região que ele fez 3 expedições, acabou morrendo na terceira expedição, ela realmente existia. Esses grupos indígenas, havia bastante minérios, e acabaram comprovando a teoria dele de 1925. Então, todo um trabalho ligado à arqueologia, à pesquisa, à topografia, conhecer o lugar, para poder construir os mapas. Então, bem interessante. A versão arqueológica e a versão científica, tá? Então... Oi? E você já viu aquele filme, A Menina que Roubava Livros? Eu já vi, Ana, adoro esse filme. É muito bom. A gente viu faz tempo na... Ana já assistiu isso. Ana já assistiu o Menino do Pijama Listrado? Então, a gente já assistiu no Netflix, eu acho que a Netflix tirou. Netflix tirou. Não tem mais. Tá tirando tudo. A gente assistia, meu pai e minha mãe, a Mas Netflix é um filme. Quando a gente fala lá da Segunda Guerra Mundial, a gente fala de alguns filmes, né? E um dos filmes é esse, do Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, que também é muito legal. Tem Minha Pequena Anne Frank, é um outro filme, não Anne Frank, Minha Pequena Anne Frank, é um outro filme bem legal sobre a Segunda Guerra Mundial. Na verdade é triste, né? Mas é legal para a gente entender esse período. Olha lá, vamos lá. Então, Pastores Latinos, explicação científica, correto, ou arqueológica. Rômulo e Remo, explicação lendária ou mitológica, beleza? Fundadores de Roma. Aqui, tá? São os latinos, na versão dos pastores latinos, né? E aqui no Rômulo e Remo é Rômulo e Remo, né, gente? Só que, na verdade, o Rômulo mata o Remo, então seria Rômulo, correto? Profe, coloquei fundadores de Heitor nos pastores latinos. Oi, tu botou o quê, Laura? Heitor. Não, aí tu coloca lá, são os latinos, são os primeiros povos que formam Roma, tá? Eu tinha botado, explicando ali dentro, mas na explicação era só, uma científica e outra lendária, agora que eu entendi. Não, é só para colocar mesmo as principais características. Tá? Então, pastores latinos, quem funda são os latinos, Rômulo e Remo, quem funda é o Rômulo, que vai acabar matando o Remo, né? Agora ali, ó, fatores que contribuíram para a fundação da cidade. Na visão arqueológica, são fatores econômicos, que a gente viu lá do outro lado,
Tá? Econômicos porque estão perto do quê? Do rio e do mar, ou seja, navegação, e localização geográfica, proteção natural, para fins o quê? Militares, de proteção. Correto? Tranquilo? E do Rômulo e Remo, como é que acontece ali? Os irmãos vão o quê? Buscar o trono novamente, certo? Eles vão fundar, vão devolver o trono para o avô, certo? Eles vão voltar em Alba Longa e destronar o tio malvado da história, certo? É o que eles vão fazer, eles vão voltar na região que eles são herdeiros do trono e destronam o tio. Prof, eu botei no Rômulo e Remo, eu botei conquistar o trono. Tá certo também, né? Perfeito. Sim. Amores, conseguiram fazer? Tranquilo, gente? Alguém quer que a prof volte, explique de novo? Tá tudo tranquilo? Me fala. Ô, prof. Fale, Teodoro. Eu preciso saber qual que é a última do Rômulo e Remo. Aqui da questão... Ali do quadrinho, né, Teodoro? Isso. A última do Rômulo e Remo é que os irmãos, eles vão destronar o tio. Certo? O tio malvado lá, eles vão destronar o Amúlio. Tá. Certo? Tá. Obrigada, prof. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Sim, prof, ali nos pastores latinos, os fatores que contribuíram para a fundação da cidade, pode botar posição geográfica? Sim, claro. Tanto pode quanto deve. O fator econômico, né? Lembrem do fator econômico, que é a navegação fluvial e marítima, e a posição geográfica, ou seja, a localização, que faz com que eles estejam protegidos naturalmente. Certo? Uhum. Olha só, muito bem. Agora, para a gente poder entender. Aí, beleza, gente? A prof pode começar a falar do crescimento da cidade agora de Roma? Tranquilo? Yes. Então, tá bom. Página 31, vai falar lá, o crescimento da cidade de Roma. Como a gente já havia falado, a cidade de Roma, ela começa a se fundar com pequenos aglomerados, pequenas tribos. Mas é claro que com o passar do tempo, das décadas e dos séculos, esses aglomerados começam a crescer. Certo? Eles viviam da agricultura, primeiro do pastoreio, eles eram pastores, e da questão agrícola. Muito bem. Então, o primeiro povo, não esqueça, são os latinos. Em seguida, nós temos a chegada de um outro povo, que é os etruscos. Com a chegada dos etruscos, algumas coisas começam a se transformar. O que começa a se transformar? Eles começam a construir ruas, certo? A ideia de cidade começa a ser ampliada, fazem sistema de captação de água, aquedutos para conseguir captar essa água, certo? Começam a fazer objetos de cerâmica, metalurgia, começam a conhecer o metal, certo? Nova arquitetura começa a surgir, uma arquitetura mais grandiosa, certo? Ou seja, né, nós vamos ter aí um aumento, além do aumento populacional, a chegada dos etruscos faz com que esses pequenos aglomerados comecem a se desenvolver. Sistema de estradas, certo? Diques, captação de água, eles começam a se desenvolver. Então, a chegada dos etruscos traz uma novidade, traz desenvolvimento, entendam isso. A chegada dos etruscos traz para os latinos e para essa região um grande desenvolvimento. Liga cidades, criação de estradas, captação de água, desenvolvimento, novas construções, a questão da arquitetura, certo? Tudo isso vai ser alterado. Mesmo assim, o Rômulo achava que tinha poucas pessoas
morando ali. E a ideia dele era ampliar mais ainda e que Roma se tornasse grande. E aí precisava aumentar o número populacional. O que ideia que ele teve? Olha a brilhante ideia. Ele criou um bosque, que era um bosque que era inviolável, que ninguém podia alterar ali. Mas todo mundo que morasse em outra região, perto de Roma, que fossem vizinhos de Roma, e que cometessem crimes nessas regiões, e que chegassem nesse bosque, tá? Ninguém mais poderia, eles não voltariam mais para suas cidades vizinhas e não sofreriam mais nenhuma punição, porque viveriam em Roma. Ele queria incentivar a chegada de pessoas em Roma. Então, ele cria um bosque para que todos os vizinhos, a população vizinha, né, que cometesse algum crime, chegasse no bosque, olha, agora eles são meus, vocês não vão mais punir eles vão viver em Roma. Então, começou a chegar uma galera que cometia crimes nos países, na vizinhança de Roma, e aí começaram a povoar Roma, para Roma começar a crescer. Olha a ideia do Rômulo para o crescimento de Roma, gente. Né? Encheu de gente que cometia crime nas cidades vizinhas. Olha aí, mano. O que tu explicou antes? Porque eu tive que ir lá pegar, senão ele ia cair da cama que ele acordou. Não tem problema, Ana. Olha só, a prof explicou o seguinte, vamos lá. Que coisinha mais fofa, não, Ana? Ana, ele tá com quanto tempo? Ele tá com 1 ano e 1 mês, fez 1 ano e 1 mês, dia 12. Né? Olha só, vamos lá então. Crescimento, nós estamos falando do crescimento de Roma, tá, Ana? Então, olha só, Roma começou como se fossem aglomerados pequenos, e aí nós vamos ter a chegada dos etruscos. Com os etruscos, Roma começa a crescer, porque os etruscos vão incentivar a construção de estradas, vão incentivar grandes construções da arquitetura, vão incentivar o uso da metalurgia, da cerâmica, vão construir aquedutos para captar água, ou seja, Roma começa a se desenvolver, Roma começa a crescer. Mas para Rômulo não era suficiente ainda. O que ele precisava? O que ele queria? Que aumentasse a população. Para isso, ele teve uma brilhante ideia. Ele criou um bosque, que quem comandava o bosque era ele. Quem chegasse no bosque de outra população vizinha, que tivesse cometido crime em qualquer população vizinha a Roma, e chegasse nesse bosque, estaria protegido. Por quê? Porque moraria em Roma, certo? E não precisaria mais cumprir a pena na cidade em que ele cometeu o crime. Então, a galera que cometia qualquer crime nas cidades vizinhas vazava para o bosque e moraria em Roma, certo? Para que a cidade pudesse crescer. Então, nós vamos ter a chegada de muitos aventureiros, tá? Pessoas que não possuíam terras em outros lugares. O que a galera começou a fazer? Poxa, eu não possuo terra aqui, eu não tenho nada na população vizinha. Eu vou para o bosque. Nem sempre eram pessoas perigosas ou que cometessem crimes. Eles queriam ir para um lugar que eles tivessem uma chance um pouquinho melhor de vida. Então, a galera que não tinha posses nenhuma, que não tinham terra ou eram aventureiros por si só, foram para o bosque e aí começaram a morar em Roma. Tudo isso para aumentar a população. Então, não esqueçam, primeiro latinos. Depois, quando Roma começa a se desenvolver com a chegada dos etruscos, aí nós temos estradas, sim, aquedutos, captação de água, grandes obras, e tudo começa a ser alterado, modificado. E aí, mais a ideia brilhante do Rômulo em trazer essa população para cá, criando esse bosque para aumentar o número populacional. Mas, gente, nós vamos ter um problema ainda aí. Esse número populacional, essa galera que vem para Roma, a maioria é homem. A maioria é aventureiro, pessoas que não têm terras, mas é a figura masculina. Então, Roma vai ter um outro problema. Roma vai ter maioria de homens. E ele queria mulheres, gente. Porque só homens não vai rolar. Porque ele queria que aumentasse o número populacional, então precisava das mulheres, certo? Para gerar filhos, para Roma começar
a ampliar. Aí nós vamos ter uma outra lenda que vai falar sobre a chegada das mulheres em Roma. Gente, faltando um minuto, eu vou sair desse link para não ficar a lenda pela metade, e eu já mando